E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje eu quero então destacar um subtema dentro da lição número 1. Eu quero falar dos 3 setes de João. João então apresenta inicialmente 7 testemunhas que provam que Jesus Cristo era Deus bendito eternamente. João Batista diz assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Vamos para o segundo já. Está escrito, 1,49. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filho de Deus quer dizer igual ao Pai. Capítulo 6, verso 69. 6,69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que testemunhos lindos, né? A respeito da divindade de Cristo. Lembrando também que os judeus eram muito cuidadosos em não atribuir a divindade, aquilo que é próprio de Deus, a qualquer pessoa. Não teve nenhum profeta que foi atribuído a ele essa divindade de ser chamado Filho de Deus. Não, os profetas eram homens de Deus, abençoadíssimos, mas Cristo é o Filho de Deus. Então o testemunho é específico: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos para o próximo, capítulo 11, verso 27. Vamos ver o que Marta disse. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos para o próximo já, capítulo 20, verso 28. O que Tomé disse? Vamos ler junto? Senhor meu e Deus meu. O que é isso? Uma declaração de um judeu chamando uma outra pessoa de Senhor e Deus. Se não fosse a convicção do Espírito Santo em Tomé, Tomé teria o maior temor de usar essas palavras para qualquer pessoa. Mas ele sabia que estava usando para a pessoa certa. Jesus Cristo era Senhor e Deus, e Tomé declara isto. Vamos para a próxima, capítulo 20, verso 31. Eu que destaquei só a frase. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 10:36. Dá para deduzir? O próprio Senhor Jesus. O que ele disse? Sou filho de Deus. São 7 testemunhos. Já vimos 7 testemunhos. Estamos de 3 partes, já foi uma parte do estudo. Agora vamos ver os outros 7. Segundo 7 de João. Vamos lá em Êxodo 3, verso 14. Vamos ler o 13 também. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim direis aos filhos de Israel: eu me enviou a vós. Este, para mim, é um dos textos mais importantes sobre a identidade de Deus. Porque aqui Deus está usando o verbo ser, né? Eu sou, ser. E Deus emprega o verbo ser para designar a sua existência eterna. É por isso que de vez em quando eu falo para vocês aqui, esse negócio de dizer Deus existe, já é uma expressão que não é correta. Não, Deus é. Deus não existe. Quem existe, parece que subentende a possibilidade de não ter existido em um tempo, passado a existir dentro de uma época, de um tempo. Mas quando diz assim, o Senhor diz, eu sou, Deus está dizendo assim, olha, era, é e sempre será. É o verbo ser na sua conjugação linear, no seu tempo passado, presente e futuro. É o Deus eterno. Então, essa identificação de Deus vai
começar a aparecer lá no Evangelho de João agora. Olha a grandeza da Bíblia, olha como João conseguiu perceber isso nas palavras de Jesus. João então vai apresentar para nós 7 eu sou de Cristo. Cristo vai usar a expressão eu sou como o Pai usou também no passado. Quando ele se identifica como eu sou, lembramos então da revelação de Deus para Moisés e depois da revelação de Cristo para a igreja. Vamos lá então para os 7 eu sou. João 6,35. Vamos juntos lá, o que ele disse? Eu sou o pão da vida. Então, Jesus está dizendo eu sou. Essa palavrinha no grego é ego eimi. Então ele primeiro diz eu sou o pão da vida. Aqui ele vai acrescentar sempre mais um adjetivo. Vamos ver agora João 8,12. Jesus diz eu sou a luz do mundo. A palavra verbo, que vai ser também estudada muito na lição, ela está intimamente ligada com a luz. Você quer ver isso no Evangelho de João? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Deixa eu ver aqui, acho que é o 4 mesmo. Isso, João 1,4. O pastor Célio já leu ali. Lê de novo, pastor Célio. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vamos ver que João lança a mão de uns vocábulos que são extremamente preciosos. João lança a mão do vocábulo luz, para falar da natureza de Cristo. João lança a mão do vocábulo amor, para falar da natureza de Cristo, de Deus. Nas cartas de João, João usa muito a expressão, né? Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. E João usa muito também a expressão verdade. Olha que 3 vocábulos mais preciosos: luz, amor e verdade. Dá um estudo bíblico, só essas 3 palavrinhas, buscando o entendimento nelas do caráter de Deus. João diz que em Deus não há trevas nenhumas, porque Deus é luz, né? A Bíblia diz que em Deus não há nenhum mal, nenhuma maldade, porque Deus é amor. E quando diz que Ele é Deus, que Deus é luz, que Jesus Cristo é também luz, está lançando mão de um dos agentes mais importantes da criação. Aliás, é o primeiro que Deus acentua, que Deus põe para funcionar. Antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz: disse Deus, haja luz. Só que aquela luz ali não é totalmente Cristo, né? Pode ser que a luz emanasse dele e Deus pôs ela em ação naquele momento. Mas aquela ali passa a ter um princípio de ação. Cristo é a luz eterna, permanente. Então, a luz está intimamente ligada com esses outros fatores que demonstram o caráter de Deus. Quando Jesus usa a expressão que é a luz do mundo, a gente tem que lembrar que ele também usou a expressão que era a vida, né? E que também que era a verdade. Todos esses vocábulos falam de uma natureza elevadíssima, acima de toda a criação. Vamos para o próximo, João 8,58. Mais um eu sou, nós estamos no terceiro eu sou aqui. Observa as diferenças aqui, como os vocábulos, até as palavras da Bíblia são inspiradas. Isso que é importante notar. Olha bem, neste texto Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, realmente cabe essa palavra para ele, né? Abraão existisse. Mas quando fala de Cristo, ele diz eu sou. Ele não diz eu existo. É bem diferente. Ego eimi, eu sou. Vamos para o próximo, João 10, verso 11. Essa é a descrição mais, vamos dizer assim, suave, confortante de Cristo,
Quem está passando por dificuldades tem que olhar para esta analogia, para esta metáfora e ver em Cristo exatamente o que Ele é. E Ele está dizendo que é aqui. O que Ele diz que é? Eu sou bom pastor. Não tem conforto maior, né? Nós somos cristãos, às vezes a gente vê mensagens, né? Da batalha, da guerra, da espada afiada, da luta contra Satanás, contra o demônio. Aí tem hora que esgota, que cansa. Aí você precisa da mensagem do eu sou o bom pastor. Bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Bom pastor é aquele que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que está conosco no vale, que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Aliás, tem certas figuras de linguagem que vale a pena a gente pensar nela, né? Eu sempre ficava pensando, por que o salmista diz? Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. É que Deus quer passar raiva nos seus inimigos. É por isso. É porque Deus quer esfregar o nariz dos seus inimigos no chão. Diz, olha aqui meu filho, olha minha filha aqui, ó, sentado na mesa. A mesa que eu preparo. Vocês estão roendo osso aí. Olha o que ele está comendo aqui. Olha o que ele recebe aqui de mim. Deus quer passar raiva nos inimigos, nos nossos inimigos. Não precisa você querer passar raiva nele. Não deixa que Deus passe. Tá? É por isso que a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem hora que dá vontade, né? Passar raiva neles. Eles passam em nós, dá vontade de passar raiva neles também. Mas não precisa passar raiva neles, não. Deixa. Deus vai pôr uma mesa no deserto, diante deles. Enquanto ele estiver lá passando sede e fome, nós estamos comendo um banquete na presença de Deus. Então, por isso que ele é este pastor querido, amado. Vamos para o próximo, capítulo 11, verso 25. 11, 25, esse é muito conhecido, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Este é o melhor versículo para pregar nos velórios. Alguém que está preparando aí, né, quer ainda pregar num velório, pode começar a pensar neste texto. Não tem um texto mais grandioso do que esse para falar naquele momento, né, da tristeza, da aparente vitória da morte. Mas fala, bom, Jesus é a ressurreição, Ele vai reverter esse quadro. E quando Ele reverter esse quadro, Ele vai fazer logo uma obra que vai atingir todos os seus filhos, cujos corpos estão sepultados. A ressurreição vai abalar o mundo. Vamos para o próximo, 14:6. Esse também dá para dizer de cor sem abrir a Bíblia, mas pode abrir. Tudo eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizem que os judeus chamavam a entrada do tabernáculo de caminho. Os judeus chamavam o lugar santo de verdade e chamavam o lugar santíssimo de vida. É muito bonita a aplicação e parece que ela é bem aceitável. Então, quando Jesus falou isso, os judeus entenderam que Ele é todo o percurso que o pecador tem que fazer para chegar no lugar santíssimo da glória de Deus. Tem que entrar pela porta ali ele pega o caminho. Tem que seguir para o lugar santo, claro, passa pelo altar, pela bacia, faz as purificações, entra no lugar santo, ali ele já começa, então, a desfrutar da verdade. A verdade ali tem um candelabro com as lâmpadas acesas, que fala então da iluminação, do entendimento espiritual, e depois vem o Santíssimo, o lugar da vida, aonde o Altíssimo se revela, onde a sua glória enche todo aquele compartimento e a glória dele brilha, né? Só lembrando que a única luz que brilhava lá fora no pátio era a luz do sol, natural. Mas dentro do santuário, lugar santo,
já tinha a luz do candelabro, já é uma luz espiritual, já tem a ver com uma espiritualidade avançada. Mas a única luz que brilhava no Santíssimo era a luz da glória de Deus. O sacerdote só conseguia enxergar a arca. Ele só conseguia enxergar a arca ali se Deus fizesse resplandecer sua glória lá dentro. Porque lá era escuro, não tinha janela não. Não tinha janela e nem tinha portas abertas, porque ele passava pelo véu, que era uma cortina muito grossa, espessa. Então quando ele passava, ela fechava. Tinha um raio de luz, nada. Como é que ele ia ministrar lá dentro, né? Ele tinha que pegar o sangue, jogar no propiciatório, ele tinha que fazer uma expiação ali dentro. Então, a glória de Deus brilhava no lugar santíssimo. E ele cumpria a sua obrigação, por conta daquela glória que brilhava ali. Vamos seguir? João, capítulo 15, verso 1. Esse é o último eu sou, já. Eu sou a videira verdadeira. Outra comparação, outra figura, né, que representa algo tão lindo em Cristo, e também aqui ele nos inclui nele. A Bíblia diz, ele diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Aquele pastor, o missionário Hudson Taylor, diz que quando Deus iluminou a mente dele para entender essa ilustração de Cristo como videira e nós como varas, ele prostrou diante de Deus em adoração e disse: Senhor, agora eu entendo. O Senhor é o tronco, eu sou o raminho. Só que tem um detalhe: esse raminho é uma peça, é uma coisa só com o tronco. Eu estou ligado em ti, então eu faço parte de ti. Por isso que toda a vitória dele é a minha vitória. Porque eu sou parte de Cristo. Eu não sou algo à parte, não, eu sou parte. Não é presunção nossa, mas é quase como se dissesse: eu sou uma pontinha de Cristo neste mundo, né? Eu sou uma pontinha de Cristo neste mundo. Por quê? Porque eu estou nele, eu sou parte dele. Tudo que sai de bom da minha vida é porque eu estou nele, ligado nele, vem dele, passa por mim. E por isso os frutos que estão na minha vida pertencem a ele, é dele, provém dele. Então é lindo essa demonstração de Cristo como a videira verdadeira. Bom, o estudo está na segunda parte, só falta uma agora. O que é que nós vamos ver aqui agora? João não conta muitos milagres no seu evangelho. Você olha para o evangelho de Marcos, que é um evangelho pequeno, tem dezenas de milagres, centenas, né? Tem muitos milagres, coisas que ele nem descreve. Ele diz que Jesus curou a todos, e Jesus percorria as cidades curando a todos, e aí vai mencionando milhares e milhares de milagres. João não. João destaca 7 milagres. 7. São estes milagres que João disse o seguinte: eu vos escrevi para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e crendo nele tenham vida em seu nome. Só por esses 7 milagres João acreditava piamente que era suficiente para gerar a fé salvadora nos homens e eles crerem em Jesus para a vida eterna. Bem, vamos, antes de falar desses 7 milagres rapidinho, vamos lembrar primeiro que é escrito, Pedro, por exemplo, narrou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, dizendo: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então os apóstolos declararam que os grandes milagres de Cristo era uma demonstração de Deus, de que ele era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Então Pedro aqui está dizendo: Jesus foi
varão aprovado por Deus com maravilhas, prodígios e sinais. Nós podemos notar também nas palavras de Nicodemos, tudo aí relacionado com João, que a manifestação sobrenatural dos sinais e dos milagres na vida e no ministério de Jesus era uma prova clara e convincente para todo o povo de sua origem divina. Isso na boca de Nicodemos. Ele disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3, verso 2. Ficou reconhecidamente provado, e entendido que os grandes milagres demonstravam que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador. Do ponto de vista então do apóstolo João, ele procurou registrar 7 sinais ou milagres que vão demonstrar a divindade do Senhor Jesus Cristo e promover a fé salvadora. Vamos para eles. Primeiro, capítulo 2 de João. Nós não vamos ler nada do que está escrito, mas só para frisar, é do verso 1 ao 11. Aí está o primeiro sinal: a transformação da água em vinho. Jesus trabalha com a essência de coisas. Ele muda naturezas. Mudou a natureza da água para a natureza de vinho. Talvez aí esteja subentendido o poder do novo nascimento, Pode ser que sim. Vamos acreditar que essa é uma boa interpretação. Mas se você tiver uma outra, não esquece de me falar, porque eu estou fazendo esse estudo ainda. Não terminei. Eu preciso de mais conteúdo. Segundo milagre, capítulo 4, versos 46 a 54. A cura do filho de um oficial do rei. Nesse milagre aqui tem um detalhe que nós não vamos ler agora, mas eu realço ele. Jesus curou este rapaz à distância. Talvez o grande diferencial deste milagre é exatamente o fato de Jesus ter dado uma ordem, expedido uma palavra de ordem. E o rapaz foi curado. E era um rapaz de uma família importante, que era um oficial do rei. Então, o sentido pode ser a soberania de Cristo, o poder da palavra. Há vários sentidos que pode ser aplicado. De qualquer forma, só poderia partir de alguém que fosse divino. Só poderia partir de Jesus, que era Deus. Terceiro milagre, capítulo 5. Dá só uma olhadinha aí e me diga que milagre foi esse? Cura de um paralítico. Aonde? No poço de Betesda. Sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. É daí que saem os nomes de muitos hospitais que hoje tem, Santa Casa da Misericórdia. Lá em Goiânia, acho que é isso mesmo, é o nome daquele hospital. Por quê? Porque Betesda era o lugar dos enfermos. Betesda era o poço, um poço de águas ali, uma fonte de águas, onde ficavam dezenas, centenas de enfermos, porque havia uma crença de que de vez em quando um anjo descia ali, movimentava as águas, quem descia primeiro era curado. Esse anjo não era muito democrático não, porque ele só curava um de cada vez, só quando descia primeiro. Eu não estou criticando o anjo, eu estou só dizendo o seguinte: deve ter um sentido por trás disso tudo. Mas Jesus vai até lá, e Jesus cura mesmo sem precisar de movimentar aquelas águas. E esse é um ponto de vista meu, eu acredito que no primeiro dia que ele foi ali para curar aquele paralítico, ele procurou o que estava talvez mais tempo esperando, tinha sofrido mais ali. Diz a Bíblia que ele tinha 38 anos que era enfermo. Não quer dizer que ele tinha 38 anos ali na beira do poço. Pode ser que ele não tivesse nem a metade desse tempo ali, só ali no lugar. Mas de qualquer forma é muita coisa, De qualquer forma ele esperava por um milagre 38 anos. E o Senhor então manda ele levantar e andar. Aí a minha opinião é a seguinte: Jesus curou o que tinha um dos problemas e uma doença mais prolongada,
que parecia mais difícil, quase impossível de ser sanado. Eu creio que depois que ele foi embora, porque aí João não vai narrar os detalhes que seguem. Eu creio que depois que o homem vai embora, toma a cama e anda, Jesus pode ter dado uma volta, pode ter ficado por ali, mas eu imagino que Jesus voltou e curou quase todos. Eu penso comigo, o Senhor Jesus curava sempre todos. Você vai olhar nos evangelhos, na casa de Pedro Jesus curou todos, no outro lugar Jesus curou todos, percorrendo as ruas e as cidades da Galiléia, a Bíblia diz que Jesus curava todos. Em alguns casos ele curou uma pessoa, mas a maior parte ele curou todos. Cura do paralítico de Betesda, o significado aponta para a divindade de Jesus. Aqui é mais ou menos isso, né? Deus dos impossíveis. Ele fez algo que parecia totalmente impossível. O homem não conseguia descer no poço, o homem estava paralítico, o homem tinha um problema grave. Vamos para o quarto sinal, capítulo 6 de João. Exatamente, o senhor já sabe de cor. Multiplicação dos pães. Não tem dúvida aqui que o sentido deste milagre é que ele é o provedor das nossas necessidades diárias, cotidianas, da provisão do pão, e ele pode fazer isso com pouco, não precisa do muito. Ele só precisou de 2 peixinhos e 5 pães. Alguém doou para ele, né? Quem doou para ele foi um menino, uma criança. Aquela criança foi muito exemplar. Acho que se tem algumas pessoas que a gente precisa de conhecer no céu, uma delas é essa criança, né? Como é que você deu aquele lanche seu para Jesus? Criança geralmente ela é meio egoísta assim, né? Principalmente com coisas de comer, brinquedo. Não, isso é meu, não vou dar para ninguém. Mas o Felipe lá, o André, aqueles discípulos que estavam preocupados com o povo faminto, descobriu o menino. E se você não quer doar esse pão para Jesus, não, menino, esses peixinhos, devia estar no embornal, o menino levou, o menino era muito inteligente, ele dizia, eu estou saindo para ver Jesus pregar, e quando ele começa a pregar não para mais, então eu já vou levar minha comida, vou levar minha marmita. E aí realmente deu no que deu realmente, Jesus esticou a pregação até no entardecer, já estava quase ficando de noite. Aí descobre um menino na comum. Certamente ele estava pensando de fazer a refeiçãozinha dele, para eles terem visto. Havia gente demais, mas Tiago, André e Felipe disseram, Felipe, André, um menino ali tem pão e peixe. Senhor, nós achamos 5 pães e 2 peixes aqui, ó, esse menino está doando. Mas que é isso para tantos? Jesus disse, é suficiente. Manda o povo assentar, organiza tudo. Jesus levanta os pães e os peixes da graça. Isso aí é a soberania também de Deus, é a provisão de Deus. Vamos para frente, capítulo 6, verso 15. Jesus anda sobre o mar. Que milagre tremendo, que milagre tremendo. A superfície da água não pode sustentar um corpo. Na prática, no natural, um corpo afunda na hora, pisou na água, vai para baixo, desce mesmo. Jesus caminhava tranquilamente sobre as águas. Ele é o Senhor da natureza, ele acalma o mar e também anda sobre o mar. A soberania, o poder, o controle de Cristo. Na Bíblia nós vamos ver o controle de Cristo sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, quando ele expulsa demônios, né? Sobre todo o universo, o poder dele. 6º, capítulo 9, versos de 1 até o 41, não vamos ler nenhum não. A cura, capítulo 9, cego de nascença. Fica bem claro que ele nunca tinha enxergado, nasceu cego. Esta cura do cego de nascença, você sabe que Jesus usa ela para ilustrar exatamente o ensino que ele vinha pregando? Ele tinha dito no capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. E então ele encontra aquele cego
no caminho e ele põe a luz nos olhos dele. Cura. Tem todo aquele processo de Jesus fazer lodo, passar no olho, mandar ele lavar no tanque de Siloé, todo aquele processo, mas em resumo, Jesus é a luz do mundo. No capítulo 8 ele tinha falado isso, capítulo 9 então ele ilustra com o poder da cura, dando vista, né, tirando a escuridão daquele homem, dos olhos do homem, colocando luz. E ele volta no capítulo 12, Jesus volta a falar sobre a questão da luz. Ele disse: enquanto tendes luz, andai, caminhai, porque aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Então o Senhor Jesus declara ser a luz, diz que quem segue ele não anda em trevas e incentiva que as pessoas andem na luz. Cura do cego. E a última, para terminar, capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Glória a Deus, um grande milagre, tremendo, que coça, se é que você entende essa palavra, né? Que coça Jesus deu na morte ali, né? Deu uma surra na morte. E Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo algumas horas depois. Ressuscitou o filho da viúva de Naim 24 horas depois, que já estava indo para o cemitério. E ressuscitou Lázaro 4 dias depois. Ali Jesus foi triunfante, foi glorioso. Primeiro Jesus mostra a sua humanidade. Ele chora, ele se revolta com a morte, com a dor de Marta, Maria, ele se compadece, ele derrama lágrimas, ele chora, ele treme, e ele então levanta a voz e diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou dizendo isso em benefício destes. Lázaro, sai para fora. Meu Deus do céu, quando Jesus disser isso para todos os seus filhos, sai para fora, não vai sobrar nenhum filho de Deus, corpos, né? Porque na realidade são só os corpos, nenhum corpo dos filhos de Deus nos cemitérios. Mas o que eu acho importante é que Jesus faz a questão de chamar o morto pelo nome. Ele disse: sai para fora, Lázaro, ou Lázaro, sai para fora. Alguém disse que se Jesus não falasse o nome de Lázaro, ia sair morto desfontelado. Se ele dissesse só sai para fora, quem que não ia aproveitar essa, né? Ele disse: eu quero só o Lázaro agora. Agora vem a hora, Jesus disse, em que os outros ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros. Que maravilha! Então esses são os 3 setes de João. Deus abençoe a todos. Pegue a sua revista ainda hoje com o irmão Lucimar, dá uma olhada e vem domingo para a gente fazer a conclusão, emendar a coisa. Não, a maior parte da lição está tudo pela frente. Isso aqui foi vamos dizer assim, lembra daquela história que eu disse? Isso aqui foi só abrindo a tampa da marmita, para você sentir o cheiro da comida. Agora venha para participar no próximo domingo. Por falar em marmita aí, os jovens estão preparando, né, uma refeição para o próximo domingo. Acho que tem que encomendar. Com quem? Com o jovem. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Não, tem um pouco de jovem aqui. Mas acho que não são os cozinheiros, não, né? A irmã Gabriela é a cozinheira dessa? Não? A irmã Isadora também não? Então, a irmã Maria Helena já está colocando à disposição ali. Quem quiser, dá o nome para ela. Passa para ela. E a irmã Maria Helena tem uma coisa, viu? Se ela ficar brava, do jeito que ela é brava, ela paga para todo mundo ainda. Tem irmão, quando fica bravo, faz isso, viu? Por isso que eu gosto de passar raiva em alguns. Ele fica bom para colaborar com todo mundo. Vamos ficar de pé, agradecer por este maravilhoso momento de meditação na Bíblia, aprendizado. Tenho certeza que essas coisas vão ficando, né, irmãos? Plantando na nossa mente, no nosso coração. Que Jesus, a ceia, sabe, tiozinho?
exatamente a ceia no próximo sábado, 18h30. Agora não esqueçam que ainda teremos um grande culto na quinta, né? Irmão, Deus abençoe vocês então. Vamos terminar com oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai, obrigado, Jesus, sua presença, seu amor, sua alegria, sua paz é que nos sustenta, Senhor. O Senhor é sempre o refúgio e a fortaleza de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, que nós possamos estar ancorados nesta palavra viva, nessa revelação poderosa do Senhor, nas Escrituras, sempre como provedor, como o Deus dos milagres, das maravilhas, o Deus que atende e socorre o necessitado, que vem ao encontro de nós com amor, com misericórdia, com perdão. Abençoe e guarde a igreja do Senhor na terra, todos os nossos irmãos, sustenta, Senhor, com tua mão potente, abençoe desde as nossas criancinhas aos mais idosos, protege a família e o lar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa despedir a todos em paz, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Agora eu lembrei, mas não vou cantar, só vou falar, que Jesus maravilhoso é este nosso. Agora não esqueçam, no próximo culto nós vamos cantar, tá bom? Deus abençoe, vai lá ver a revista que você precisa dela.